Quantas vezes eu quase me senti quase que me sufocando porque eu tinha algo para dizer, mas eu me calei. Eu me silenciei pensando, mas não tem ninguém para ouvir. Não tem ninguém para ouvir o que eu tenho para dizer. Quantas vezes eu tive vontade de falar e eu guardei para mim porque eu sentia que ninguém tinha interesse, que seria em vão, que eu ia tentar falar, discursar, argumentar, mas alguém tentaria me calar. Fica quieto. Tipo isso. Não chora. Fique quieto. Tipo isso. Quantas vezes eu queria falar algo porque eu sabia que era importante, mas não, ninguém quer ouvir. Infelizmente, eu sei de muita coisa, algumas poucas coisas, que acho que poderia facilitar em alguns aspectos na vida de outras pessoas, inclusive da minha, mas eu me calei e guardei pra mim, porque às vezes eu sinto que ninguém quer ouvir. Às vezes eu sinto que ninguém quer ouvir o que eu tenho pra dizer, porque cada um só quer fazer o que tem vontade. Cada um tá buscando apenas por si mesmo. E cada um segue as suas próprias convicções. E o que você pensa a respeito não importa. É só sua opinião. Quantas pessoas foram caladas desse jeito e se sentiram menosprezadas, inferiorizadas e se silenciou com medo de machucar alguém, com medo de denegrir a imagem dela, com medo de olharem para ela com desdém, com menosprezo. E essa pessoa acabou se isolando porque ela se sentia deslocada e não via saída. Só que eu acho que eu sei um pouco de cada coisa, mas cada coisa tem o seu valor. Cada pessoa tem o seu valor. Cada pessoa tem o seu propósito. Mas eu sinto que tem muita gente perdida. Perdida no propósito. Perdida de suas convicções. Perdida no ruído que esse sistema sustém. Perdida porque não sabe o que fazer. Ela quer fazer, mas tentam silenciar a voz dela. E tem solução para tudo. A gente só não tem solução para a morte.
tudo tem uma solução. A única solução que a gente não tem nessa vida é para a morte, porque é a única certeza que a gente tem, que tudo nesse mundo é efêmero, é passageiro. Então, para que ficar se martirizando, se travando, se sufocando, sendo que tudo passa? Mas tudo passa, tudo passará. Passa, e o que fica é só as memórias, as lembranças. O que existe é apenas um eterno presente, um eterno aqui e agora. E o que já foi é passado. Só fica registrado na nossa memória como lembranças. Aí a gente pensa, por que eu não fiz diferente? Por que eu não dei mais uma chance? Por que eu não dei um abraço? Por que eu não falei um eu te amo? Por que eu não tentei fazer? Por que eu não fiz diferente? As oportunidades estão aí. A gente tem oportunidade. A gente existe. O que existe é o agora. O eterno agora. E por que não tentar fazer agora? Que a oportunidade que a gente tem é o agora. E por que não tentar agora fazer? E por que não tentar ouvir? E por que não tentar falar? E por que não tentar se expressar? Devia ter amado mais, ter chorado mais. Soluções para diversos assuntos eu tenho. Conhecimento, fagulhas de conhecimento de diversos assuntos que fazem sentido e concatenados fazem sentido, porque não existe uma dicotomia das coisas. Esses fragmentos de coisas aleatórias é uma ilusão que nos impõe ver a vida social, vida profissional, eu mulher, eu filha, eu esposa, eu namorada, eu amiga, eu nora, eu cunhada. Fragmentos da mesma pessoa. Eu profissional, eu como pessoa, eu como ser humano, eu como noiva, eu como filha. Essa divisão não existe. O que existe é o eu aqui e agora. O eu que penso, eu que expressa. Eu, memória que lembro do meu passado e trago as recordações e vejo que vontades eu tenho de me expressar, vontades eu tenho de reverberar, de me expressar, de fazer, de agir. Mas nem sempre o que eu idealizo como ideal, ou real, e vontade, verdade, é a minha verdade, é a minha vontade. Não é o do outro. Para o outro, não se sustém por muito tempo, porque o outro tem a vontade dele. E se para mim, para que eu realize a minha vontade, interfere na vontade do outro, é complicado. Porque não depende só de mim. Não depende só do que eu penso. Ou só do que eu quero. Vai interferir na vontade do outro. Então, existe
uma instabilidade. E assim que a questão do ecossistema na atualidade, na política, no sistema, a questão de religião e tudo mais, existem divergências. Só que essa separação que eles fazem é uma ilusão. Uma ilusão que se cria para criar o caos. Porque você tem a ilusão de que você é separado. Que você tem personagens. Só que você é só você. E só você sabe o que você pensa e sente. Mas é uma ilusão que a gente está separado. Porque todo mundo é a manifestação de um ser divino. Todo mundo é manifestação de um ser divino. Nós somos o receptáculo que manifesta o sopro divino. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Nós somos o manifestar de Deus na Terra. Nós somos o receptáculo do divino. Nós transbordamos a vontade de existência de Deus. Ele se faz presente em nós. Só que a gente está vivendo uma vida superficial, em que as coisas materiais e banais e supérfluas é o que baseia e norteia a nossa vida. Só que isso tudo é passageiro. E o que vale é a alegria do tempo presente. E as pessoas não compreendem isso, estão perdidas buscando felicidade, amor, riqueza, uma coisa que não se sustém, porque é superficial, é externo. O que preenche o interno não está fora, mas sim dentro. Amor, felicidade, riqueza, a gente busca internamente e não pautado em coisas materiais. Porque o que nos intui, o que nos traz criatividade, felicidade, prosperidade em todos os âmbitos da nossa vida é o que nos manifesta. É o que nos sustém, o que nos mantém. O resto é apenas artifícios para nos sustentar enquanto ente, enquanto vida, enquanto ser. E a gente vive em uma sociedade. Cada um faz para complementar o que o outro não faz. É um apoiando o outro. Um planta, o outro colhe. Um vende pão, o outro vende arroz. Um vende água. Um vende serviço. Um carpe quintal. Um precisa de um aplicativo. Ele não sabe fazer. Tem quem saiba. Não tem o conhecimento para aquilo. E aí existe uma troca. Que lá nos primórdios era chamado de escambo.
Cada um dava aquilo que sabia melhor, o que ele poderia despender de tempo para prover para o outro, cada um com seu intelecto, cada um com as suas virtudes, cada um com a sua aptidão, cada um com o seu dom, com a sua vontade, cada um fazendo aquilo que veio para manifestar. E essas trocas de valores é que mantém uma economia sólida. As pessoas estão fazendo algo muito superficial, trocando figurinha, trocando 6 por meia dúzia. Como eu não sei para que eu sirvo, vou servir o outro para aquilo que ele precisa. Vou lá e vou prestar concurso público, vou lá, vou distribuir meu currículo, qualquer coisa serve. Não é assim. Nos primórdios, cada um vendia a sua arte. Cada um despendia do seu tempo para agregar na vida do outro. Mas hoje em dia, todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo é peão do sistema. E como todo mundo faz a mesma coisa, existe muito advogado, muito médico, muito operário de fábrica. Existe muito do mesmo e as pessoas não têm os seus dons próprios e aptidões porque desmereceram aquilo que elas vieram destinadas a fazer porque queriam se encaixar no sistema. Sente um vácuo, um vazio internamente e não sabe o porquê e não vê oportunidade. Riqueza vem a partir daí. Quando a pessoa se encontra, sabe o que ela veio fazer, sabe o dom e a aptidão dela, ela sabe que tem e para que agregar na vida do outro. Ela despende do seu tempo, contribui para a humanidade, vende o recurso, a ideia, desenvolve a ideia dela, torna a ideia dela tangível, porque antes era só uma ideia, bem fragmentada, bem bagunçada na mente. Ela conseguiu sistematizar, sintetizar e mostrar para alguém que aquilo tinha valor e tem valor para o outro e vende essa ideia. E aí vem a geração de riqueza através do dom e aptidão que o outro tem para servir, manifestar e contribuir. E é assim que funciona. Bom, é isso. Eu tenho muitas ideias, muitos assuntos para argumentar, para refletir, mas são conteúdos para outro vídeo. Gratidão e até a próxima. Falou!